democracia, perder as eleições. Então, o presidente Lula vetou, até evitou falar com todas as letras sobre o PL da dosimetria, mas ele falou sobre a importância dos direitos humanos, como parte da democracia. Então, a gente traz o trecho dessa fala do presidente Lula para começo de conversa aqui nessa quinta-feira. Vamos lá? Não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Aliás, Elu Vilela já está com a gente aqui, vou dar boa tarde para ela e dizer que durante a assinatura desse veto teve muito aplauso também, né, Elu? O veto à anistia disfarçada ou o PL da dosimetria. Boa tarde, querida. Boa tarde, Gabi. Bagunçando aqui a formação de quinta-feira, me somando aqui a esse esforço de reportagem. Mas, Gabi, o que aconteceu foi que quando o presidente Lula terminou o discurso dele falando que o Brasil não aceita ditadura nem civil nem militar, ele foi aplaudido. E aí o locutor da festa, o mestre de cerimônias, anunciou: agora o presidente Lula assina o veto integral ao PL da dosimetria. A casa veio abaixo, Gabi. Foi realmente uma explosão de palmas e gritos, porque era o que todo mundo estava esperando, que essa proposta absurda fosse logo vetada. E o ministro Lewandowski, que parece a meio caminho de casa, né, foi muito aplaudido também quando se referiu ao fato de que a sentença, né, o julgamento, a sentença desses golpistas, nisso aí não cabe perdão, não cabe anistia, não cabe nenhum tipo de redução de pena. E aí, claro, também foi muito aplaudido, Gabi. Temos o vídeo aqui, enquanto você estava falando, Elo, a gente já viu as imagens, mas para as pessoas terem uma ideia também, sentirem o termômetro do que foi essa assinatura para quem estava presente. Tinham ministros, também movimentos sociais, então a gente assiste a esse trecho justamente da assinatura do veto. Vamos lá. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral. Veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à proteção do regime para pessoas condenadas. Aí, Elu, acho que você pode escrever até... Já descreveu, na verdade, né? Mas pode escrever muito melhor também como é que estava. Você não consegue ouvir mais nada do que o mestre de cerimônia estava dizendo. Isso daí já explica tudo, né? Foi realmente um momento de explosão de alegria no Salão Nobre aqui do Palácio do Planalto. E depois disso, o presidente Lula desceu a rampa para cumprimentar, para estar junto dos representantes dos movimentos sociais, da população daqui do Distrito Federal, que fez questão de vir à frente do Palácio nesse dia marcar essa data, que é a data da vitória da democracia, como disse o presidente. E como também disse Geraldo Alckmin. E eu achei interessante também, Gabi, porque houve uma clara intenção de vincular a vitória da democracia com a possibilidade de promover justiça social. Foi tônica do discurso do presidente Lula também mostrar que só com a democracia é que a gente consegue parar com essa história de favorecer quem tem tudo, né, e desfavorecer quem não tem. Não, é o contrário. Na democracia a gente ouve, ele disse, na democracia a gente luta, na democracia a gente se faz ouvir. Então ele relacionou ganhos de salário mínimo, redução da inflação, todos os avanços na área econômica, ele relacionou isso também ao fato da gente ter uma democracia funcionando. Muito bom, Elu. Primeiro, feliz ano novo para você. Primeira vez que a gente se fala em 2026. Que ano que começou esse, né? Não há dúvida que o 8 de janeiro nunca mais será uma data qualquer, né? Quer dizer, assim como
há uma disputa em torno do 31 de março, do 1º de abril, do 7 de setembro. O 8 de janeiro virou uma data sobre o qual nós vamos ter aí muito assunto por muito tempo, né? Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, que é um contexto de ameaça à soberania nacional, à integridade territorial da América Latina, o ataque à Venezuela. Eu queria te perguntar, Elo, se nesse contexto, eu vi ali que tinham pessoas com bandeira da Venezuela, muitos militantes de movimentos sociais, né? Os movimentos sociais estão muito engajados nessa denúncia à violência que aconteceu na Venezuela, se o tema da soberania apareceu. E eu pergunto isso porque nós estamos vendo mais um festival, né, de vassalagem, de viralatismo da extrema-direita brasileira nesse momento, que não bastasse pedir anistia, pedir liberdade para golpista, chega a incitar a invasão estrangeira no Brasil. O tema da soberania apareceu no discurso do presidente Lula ou de alguma outra autoridade, porque dá para ver que na plateia o tema estava mais do que latente, né? Tava, inclusive, tem uma foto muito bacana de um manifestante que conseguiu descer a rampa aqui do Palácio do Planalto com uma bandeira da Venezuela. Agora, apareceu sim nos discursos oficiais. E quem falou mais abertamente, diretamente, de forma mais clara sobre isso, foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele disse o seguinte, ele deu os parabéns ao presidente Lula pela luta pela soberania. Logo, um ponto de destaque do discurso dele. E depois ele deixou muito claro também o seguinte, ele disse, a gente não quer hegemonia, mas a gente quer uma rede de países livres com a prosperidade compartilhada. Ou seja, indo totalmente contra ao roubo dos recursos naturais da Venezuela, que a gente viu os Estados Unidos levarem a cabo essa semana. Então, ele deixou isso claro e o presidente Lula também falou de uma maneira, eu não me lembro se ele usou a palavra soberania, mas ele disse que os traidores da pátria, que queriam promover o caos na economia brasileira, foram derrotados, né? Eu acho que, pelo que eu me lembro aqui, o presidente Lula não se referiu diretamente ao caso da Venezuela, mas ele se referiu a essa necessidade de derrotar os traidores da pátria e de defender a democracia, claro, e sempre vinculando bastante, isso eu achei interessante, com a possibilidade de promover justiça social, mas ficou a cargo do Alckmin fazer essa referência mais clara, mais direta, mais objetiva. Ô Chico, eu queria passar para você comentar também, para depois trazer os que continuam querendo trair a pátria, né? E dizendo que o presidente Lula está rasgando a bandeira branca da paz do Brasil, quando ele veta integralmente esse PL da dosimetria. Daqui a pouco a gente traz também o que a extrema-direita e também quem estava envolvido nesse PL da dosimetria está falando por aí nas redes sociais. Mas antes eu quero te ouvir. Gabi, não, isso é o tema também de hoje, né? Tá uma maior chiadeira por parte da oposição e ali ensaiando já a possibilidade de derrubar o veto. Nisso eu aproveito para registrar, né, as ausências que já eram esperadas do presidente da Câmara, o Hugo Mota, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Umas ausências que falam muito, né? Mostra de que lado estão em relação à democracia. Mas eu duvido que eles sejam usados ao ponto de fazer sessão extra, adiantar os trabalhos do Congresso e puxar esse tema. É ano de eleição, eu acho que essa moçada chegou a hora deles começarem a pensar na reeleição deles. Se continuarem com essa ladainha de anistia, dosimetria, eles vão perder nas urnas feio. Então, acho que a tendência é desistirem dessa queda do veto, desistirem de retomar o processo como eles queriam, diminuindo a pena, e começarem a cuidar das suas campanhas. É ano de eleição. Se não cuida, dançam nas urnas. Isso. Que, aliás, é um desejo nosso. Olha, né? Vai, Lu.
Exato. E o Chico, o que eu ouvi hoje aqui no Planalto foi assim, muita serenidade, muita tranquilidade com relação a esse veto, o que não quer dizer que o governo acredite que não tem chance desse veto ser derrubado pelo Congresso. Porém, a gente sabe que na Câmara vai ser uma disputa assim meio difícil, porque o Hugo Mota não quer entrar em problemas com o presidente Lula a partir desse ano. Porém, essa decisão está na mão do Davi Alcolumbre. Ele é que tem que chamar a sessão do Congresso, porque seria uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, para botar em votação esse veto. E aí isso vai depender muito dos cálculos que o Alcolumbre esteja, porventura, fazendo a respeito do futuro imediato político dele e do grupo dele. Eu ouvi até um interlocutor aqui do Planalto dizer o seguinte, pode ser até que ele imagine que ele use isso como moeda de troca para o Flávio Bolsonaro desistir da candidatura. Ele diz, olha aqui, vou derrubar esse veto, vou botar para derrubar esse veto, mas você não se candidata. É possível? É possível. De qualquer maneira, o cálculo que se faz aqui no Planalto é que, se tudo der errado no Congresso, esse projeto vai parar na mão do Supremo Tribunal Federal, porque pelo menos dois partidos vão correr para o Supremo e questionar a constitucionalidade desse projeto. E aí vai caber ao Supremo dar uma resposta que todo mundo acredita que será pela inconstitucionalidade, ou seja, derrubar de vez essa ideia de dosimetria de redução de pena, que Bolsonaro poderia sair de 27 anos para 3, dependendo da conta que cada um faça. Elô, aproveitando aqui, já quero trazer quem são os principais que estão tentando articular a derrubada desse veto do presidente Lula. A oposição até já apresentou um requerimento para pedir, em janeiro, uma sessão do Congresso para tentar derrubar. Então, é uma iniciativa da Carol Dittoni, do PL, que tem apoio de outros membros também da bancada bolsonarista, não só na Câmara, mas no Senado também. E o relator do projeto lá na Câmara, que era o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que fez assim, foi nas redes sociais, foi ele que disse aquela frase que eu contei aqui, que o presidente Lula rasgou a bandeira branca da paz do Brasil. Aí ele criticou o veto, lógico, disse que essa decisão rompe com o esforço de pacificação institucional que foi construído no Congresso. Se a gente pegar ali no passado e tiver memória de como isso foi feito também, de maneira rasteira, aprovado tudo a toque de caixa, enfim, só de esse projeto ter sido colocado em pauta já é um grande absurdo, mas a gente viu aqui a fala na nossa tela e a Carol Dittoni também dizendo que vai começar uma mobilização, que quer a assinatura da maioria dos deputados e senadores para tentar derrubar o veto, enfim. Está realmente uma choradeira, como você disse, Chico. Não, uma choradeira. Ela que quer. Eu duvido, né? Não sei o que você pensa, Elô. É difícil essa missão, né, professor? Acho que é quase impossível, né, Elô, que haja uma convocação de sessão extraordinária. Agora, duas coisas chamam a atenção. Aí, uma, essa fala ridícula do Paulinho, né, como se o Brasil tivesse em ebulição social, como se, para pacificar o país, tivesse que dar anistia para golpista. Para pacificar o país, golpista tem que parar de pedir invasão estrangeira no Brasil. Golpista tem que parar de fazer montagem com o presidente Lula sendo sequestrado. Golpista tem que parar de inventar fake news de que o Lula vai ser delatado pelo Maduro. É assim que pacifica o Brasil. Não é dando carta branca para quebrar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o STF, o Palácio do Planalto. Não é? Agora, um aspecto chama atenção. Seguindo as regras e cumprindo as leis, né? Assim que pacifica o país. Exatamente. Simples assim. Agora, Elô, você que estava aí dentro do Palácio, como é que repercutiu a ausência do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, né? Porque quando o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre colocam para votar a anistia light, aí, a dosimetria, eles, na verdade, estão atendendo a um pedido do bolsonarismo, da extrema-direita, né? Porque é desgastante para eles votar esse tipo de projeto, não é o que a opinião pública quer, não é o que o país está debatendo, não é o que o povo precisa. Então, é sempre desgastante botar esse tipo de projeto só para atender um grupo de aliados. Eles fizeram isso, eles se desgastaram com isso durante semanas na Câmara e no Senado, embora a votação, como a Gabi disse, tenha sido muito rápida. Mas como é que repercute na base do governo, quem estava aí no Palácio do Planalto, na imprensa, a ausência de dois
dos principais chefes de poderes, né? Quer dizer, o chefe do poder mesmo é o Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional. Mas como é que repercute esses dois aliados ausentes? Desculpa te interromper, Juliano, para passar para Elô. Ontem a gente comentava aqui, né, Elô, que presidentes da Câmara nunca estiveram desde que aconteceu o 8 de janeiro. Mas do Senado sim, né? Do Senado sim, a Elô lembrou do Pacheco que esteve, mas enfim, presidente da Câmara não é exatamente até uma novidade, né, Elô? O Pacheco esteve no Congresso, quando a cerimônia foi feita no Congresso. Então, foi o presidente Lula que foi ao Congresso naquele ano. Mas eu acho que existe uma certa tranquilidade aqui até. Eu conversei com o Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, conversei com o Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, e eles estão assim muito tranquilos de que não vai haver uma tentativa de derrubar esse veto, ou que não vão conseguir derrubar esse veto. E talvez o cálculo deles seja esse, muito parecido com o seu, Juliano, dizendo que quem é que vai querer se desgastar com a opinião pública, fazendo um novo esforço para derrotar a dosimetria, voltar com esse assunto, né, para tentar derrubar o veto e adotar a dosimetria. Parece que talvez muito pouca gente esteja interessada em fazer isso, a não ser a ala radical do PL, como vocês falaram, a Carol Detone, o Sóstenes Cavalcante, aquele que encontraram uma fortuna em dinheiro vivo na casa dele. Essa turma aí ainda está brigando, Flávio Bolsonaro, claro, né? Não seria de se estranhar se não estivesse brigando. Mas fora isso, e o Paulinho da Força se juntando com essa turma, olha que onde foi parar, né? Mas aquela história morreu no Irajá, acabou no Irajá, né? Mas eu acho que vai ser difícil avançar com essa proposta, a não ser que o senador Davi Alcolumbre tenha algum cálculo político que o leve a querer muito colocar isso em votação em troca de alguma coisa. Caso contrário, a pauta que vai dominar o Congresso nesse primeiro semestre é o fim da escala 6x1, tanto pelo lado da oposição como da situação. Está todo mundo interessado numa boa pauta popular, com vistas, lógico, né, gente, à eleição no fim do ano. Tô com vocês, viu, gente? Acho muito difícil também, Chico. Até depois tem novidades em relação aos militares que foram condenados na trama golpista. Muita gente pergunta, tá, e a patente, a perda do posto desses militares? Porque tem um simbolismo importante também de você tirar, né, o título desses militares de alta patente que estiveram na trama golpista também. Tivemos esse avanço, né, inédito no país, na nossa história, que é militar condenado, militar preso. Tudo bem que o Heleno conseguiu ali, aplicou o atestado, conseguiu ficar em prisão domiciliar, mas está preso, está condenado, está tirado de circulação. Não pode conviver na sociedade, porque se você não quer o bem da democracia, você não pode conviver. Você está alijado ali do processo inteiro. Isso já é uma baita vitória, mas para completar o pacote tem que ser perder a patente. É isso. Porque eles andam por aí cheio de galhardia ali, né? De galão, de estrela, de não sei o quê. Está na hora de tirar aquilo tudo. Foi encaminhada essa história, até foi a própria presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, que informou para o ICL Notícias, para nós aqui do ICL, que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar vai apresentar na primeira semana de fevereiro essa representação que pode resultar nessa perda, né? E a Maria Elizabeth explicou também que as representações não vão ser distribuídas a um mesmo relator. É interessante observar isso. Então, cada caso vai ser analisado individualmente. Não é uma ação penal, são procedimentos, essa é a justificativa até jurídica, né? Que avaliam a compatibilidade da conduta de cada um desses condenados com a permanência do outro lado no oficialato. E aí o foco do STM, neste tipo de julgamento, é o comportamento que é atribuído a cada um desses réus aí nos episódios relacionados à trama golpista. Então, vai ser encaminhado, também era algo que a sociedade aguardava, deve ser encaminhado agora em fevereiro também. Elô.
E vai ser por sorteio, né, Gabi? Sorteio, e a imprensa vai poder acompanhar esses sorteios para ver para que relator que foi cada processo, para não ter menor dúvida a respeito da transparência disso tudo. Então, eu até imaginei que a presidenta do Supremo Tribunal Militar estivesse aqui hoje, porque vocês sabem como ela defende a democracia e condena a ditadura, né? Verdade. Mas eu falei com ela agora há pouco, ela me disse que não pôde vir, porque estava com compromisso de família fora de Brasília, mas ela ressaltou o seguinte, a gente não tem um precedente na história brasileira para o que vai acontecer agora no Supremo Tribunal Militar, porque nunca um general perdeu a patente. Isso pode acontecer agora pela primeira vez. Já vários militares já perderam patente em processos lá no Supremo Tribunal Militar, mas são todos, como ela disse, de coronel para baixo. General, nunca. E muito menos por tentativa de golpe de Estado, né, gente? Exato. É inédito, né? Aliás, como foi inédito a condenação dos generais, né? Agora, a possibilidade de perda de patente. Lembrando também que a gente tem, além, né, dos salários que esses militares estão no topo da carreira ganham, também uma série de benefícios que esses caras estão recebendo, né? Quer dizer, presos, né, os generais em regime fechado, né, Chico, com exceção do Heleno, como você mencionou, presos em regime fechado, recebendo, né, salário, vinculados ainda, né? Quer dizer, tem o processo também a definição de perda do cargo público do Ramagem na Polícia Federal, também é importante lembrar, né, do ex-superintendente, diretor da Polícia, o Silvinei Vasquez, da Polícia Rodoviária Federal, que também é servidor de carreira, também uma ordem para que ele seja exonerado. Então, isso está acontecendo no mundo civil. Por que não vai acontecer entre os militares golpistas, né? Seria, de fato, a manutenção histórica de privilégios que esses caras sempre gozaram, sempre tiveram, né? E que, mais uma vez, estariam preservados se nada fosse feito. Vamos ver. E é inteligente, né, Elô, a decisão da ministra, justamente porque, né, Gabi, tem aí uma tentativa de não não permitir a pressão que se exerce hoje sobre Alexandre de Moraes, por exemplo, na ação penal, que está na capa de todos os jornais, é o Xandão para cá, é o Xandão para lá, dilui um pouco essa pressão, né, sobre os... Individualizando cada um desses casos, os né, relatores. para cada um desses réus. Elô, eu ainda quero falar com você... Eu acho... Vai lá, rapidinho, para a gente falar do Lewandowski. Eu só ia dizer também. que eu acho que a preocupação dela é para que não se jogue fora o processo todo depois, dizendo que não teve individualização dos casos. Isso. Então ela vai pegar um de cada vez para não ter esse problema. Vai ser uma disputa difícil, porque vocês sabem que metade dos juízes ali do Supremo Tribunal Militar são militares e a outra metade é civil. Então não é muito claro o que vai acontecer, mas vai ser interessante acompanhar e a gente vai poder acompanhar. Com certeza, Elô. E ainda quero falar com você sobre a saída do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, porque ele entregou a carta para o presidente Lula, uma carta de demissão. Aliás, a saída do cargo pode acontecer a qualquer momento, né? Oficial, a saída do cargo. Tem um trecho aqui dessa carta que eu posso colocar aqui rapidamente, Elô, na nossa tela, só para a gente destacar e vou te devolver para você contar esses detalhes. Mas ele diz o seguinte em um trecho: eu tenho a convicção de que exerci as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo de mim e de meus colaboradores o melhor desempenho possível em prol de nossos administrados, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos. Eu quero te passar esse grifo aqui, sem contar, Elô, tudo que a gente conversou desde o início do programa. Ele está saindo num momento que a segurança pública é um tema protagonista não só das nossas eleições, como também num momento político, geopolítico mundial, aqui na América Latina principalmente, né? Pois é, eu ouvi alguns detalhes, assim, porque, como bem disse a matéria do Kleber, nosso repórter aqui do ICL, ele está saindo bem corrido, né? Ele não foi lá conversar com o Lula e negociar a data de sair, ele avisou que está saindo. Então, eu soube de uma fonte aqui no Planalto que ele ficou com uma certa mágoa, porque quando teve aquela chacina no Rio de Janeiro, aparentemente, em algum lugar aqui do Planalto, me parece que foi na SECOM, houve uma proposta de se criar uma Secretaria de Segurança Pública aqui no Planalto, diretamente vinculada ao presidente Lula. Imagino o que isso significaria para o ministro da Justiça. Lula descartou a proposta imediatamente, mas parece que ali
ficou uma certa mágoa. E, por outro lado, também, a gente tem que considerar o ministro Lewandowski não é um político. Então, ele não transita com essas, ou não lida com essas disputas políticas com a mesma facilidade que um quadro político transitaria. Ele considera essas coisas todas de uma outra maneira. E eu acho importante também destacar um outro trecho da carta dele, que ele diz o seguinte: a segurança pública, a justiça e os direitos humanos não são agendas concorrentes, mas complementares. Por que eu digo isso? Porque é um outro fator de irritação, digamos assim, do ministro, porque existe um grupo dentro do PT, e é uma proposta antiga do PT, de criar o Ministério da Segurança Pública, retirando da Justiça toda a área de segurança pública, o que tornaria o Ministério da Justiça um ministério muito fraco e não necessariamente daria ao governo um Ministério da Segurança Pública forte, porque não é fácil tirar do chão e montar um ministério, ainda mais com os limites orçamentários, como muito bem pontuou o ministro Lewandowski. Então você pode fazer todo esse esforço e não ter resultado nenhum num ano eleitoral. Então, talvez fosse mais importante você trazer, tudo bem que ele vai sair, você colocar no Ministério uma figura que tenha a capacidade de levar a mensagem do Ministério, que tenha uma boa relação com a imprensa, que divulgue o trabalho do Ministério e adotar alguns programas que talvez dessem maior visibilidade ao Ministério. Eu sei de gente lá dentro do Ministério da Justiça que tem até algumas sugestões que está doido para sugerir para quem for ficar no lugar. Como, por exemplo, você criar um programa bem robusto contra o feminicídio, trabalhar esse tema dentro da segurança pública de maneira bastante contundente. Isso. Um outro ponto seria retomar os territórios que foram ocupados por milícias e traficantes, um a um, para libertar os moradores dessas regiões, porque eles é que são as pessoas que mais sofrem com o problema das milícias e do tráfico. Então, são programas que, se você conseguir colocar de pé em 2 meses e começar a atuar e tiver à frente do Ministério alguém que consiga comunicar isso bem, eu dou um exemplo aqui para vocês. O ministro Padilha, por exemplo, depois que ele assumiu, e não vai aí nenhuma crítica à ministra Nízia, tá? Nenhuma, pelo contrário. Ela foi uma excelente ministra, desenvolveu programas, vacinas, ela fez um trabalho maravilhoso. Mas o ministro Padilha tem esse traquejo de transformar as pautas, os programas em algo muito próximo da população, de levar o recado a uma pessoa que tem mais, sabe mais como fazer isso. É só isso. E talvez o Ministério da Justiça, um político com boa relação com a câmera, com o vídeo, que sabe fazer isso. E talvez o Ministério da Justiça, nesse ano eleitoral, precisasse de alguém assim, com alguns bons programas para divulgar. Aliás, Gabi, Elô, Chico, essa é uma questão que vai agora ser pauta nossa aqui nos próximos meses, Sim. Porque até abril, uma dezena de ministros vão sair. Aliás, esse é um problema que a oposição não tem, né? Porque a cada saída gera a demanda de indicar um nome, esse nome não pode ser candidato. Tem os que vão disputar a eleição, tem os rearranjos, tem os rearranjos, né? Desmembrar a pasta 2. E a Elô mencionou um tema que vale a pena lembrar. Davi Alcolumbre pode usar alguma coisa para ter moedas de troca em torno do PL da dosimetria. Está aí um bom exemplo. 10 ministérios, 12 ministérios que vão ter ministros substituídos. Aí pode ter algumas pressões vindo e o presidente Lula, com toda a sabedoria e experiência que tem, vai ter que lidar com isso com muita frieza, porque começou agora. A gente vai Lewandowski, saiu a notícia agora de que a ministra Aniele também vai sair, e aí vai uma pá de gente embora. Haddad logo na sequência. Imagina a cobiça, mas a Elô foi muito feliz na comparação no caso da Nízia. A Nízia Trindade, assim, é uma profissional que o Brasil tem raras dela, né, da área de saúde. Uma pesquisadora ligada à Fiocruz, um nome de uma competência sem limite. Mas não é política. Pecou na hora da comunicação, que é humanamente normal. Poxa, eu tenho que ser um marqueteiro e ser a maior pesquisadora da área de saúde do Brasil?
E no momento de precisar aprovar uma PEC da segurança, né, Chico, precisa ser alguém que realmente passe isso para a população de uma maneira muito enérgica no ano de eleição, em que esse é um tema que vai ser decisivo e que agora. comunique, né? Que comunique de maneira muito forte. Tem um exemplo que eu acho que é o melhor exemplo do PT na área de segurança no Brasil, que é o exemplo do Piauí. O governo do Piauí, o item, quando pergunta a qualquer habitante de Teresina, do interior, qual a principal realização do governo? Segurança pública. O programa de devolução de celular, proteção contra facções, proteção aos bairros, é o melhor programa do governo do Piauí. Tem que começar a adotar esse tipo de coisa. Isso não é mostrado e não é ligado ao PT nem ao governo federal em momento algum. Então, precisa alguém que comece a fazer essas conexões. E também adotar programas que têm tido sucesso nos estados. Pô, é um estado governado pelo PT, o PT não aproveita. E lembrando, né, Chico, que o Lewandowski substituiu nada mais, nada menos que o Flávio Dino, que era um baita de um comunicador. Uma estrela, né? Um ministro que era uma das grandes vozes do governo no enfrentamento à extrema-direita. E a segurança pública, a pesquisa de hoje, pessoal, é a principal preocupação de 45% dos brasileiros. Então vai ser um grande tema da eleição. Não pode ter um ministro só técnico. Não pode ter um ministro que só dê declarações frias diante de algum... Porque abusos acontecerão. Nenhum governador controla as suas polícias, a gente já sabe, né? Fora que uma parte delas está bolsonarizada. Então, alto risco desse ser um tema desestabilizador do país, da política no país, e tem que ter um ministro que tenha jogo de cintura e capacidade de fazer política. Então... O ministro Lewandowski fez um belo trabalho, foram 2 anos, o presidente Lula tem que agradecer, valeu, saiu da sua aposentadoria para cumprir uma missão altamente complexa no Brasil, mas agora bota alguém bom de política, bom de comunicação, porque a gente sabe que segurança pública pode ser um dos grandes temas e será um dos grandes temas da eleição desse ano. É isso, né, Lu? Não sei se a Lu quer fechar aqui, mas a gente está no horário de liberar. Não, eu acho Lu. que é exatamente isso. Vai lá, querida, pode fechar. É exatamente isso. Então, vamos ver quem o presidente Lula vai escolher, porque ainda não tem nome. Lewandowski vai sair rapidamente de cena e não tem ainda um nome para substituí-lo. Então, né? Vamos ver quem o presidente... Falam no Andrei, da Polícia Federal, falam no Wellington César, não sei se vocês se lembram, que foi do Ministério Público da Bahia, chegou a ser ministro por 11 dias no governo Dilma, mas teve que sair porque tinha uma lei que falava que se você era do Ministério Público, tinha que ficar mais tempo fora para poder assumir um cargo desse, enfim, ficou 11 dias só. Agora parece que é um nome que também está sendo ventilado. Então, vamos ver como que o presidente vai resolver esse pepino. É um pepino mesmo, gente. É um tema muito importante, vai continuar sendo. Tem que ter nome político forte para o jogo duro, que serão os debates. Esses nomes podem ser tecnicamente muito bons, mas coloca... eu acho que não é... A estatura tem que ser... altíssima. Tem que ser nomão, né? Altíssima. Não pode ser... É prioridade máxima. É isso aí, Elô. Obrigada, bom final de semana para você, minha querida. Semana que vem estamos juntas de novo. Valeu. Ok, até.